E prazo é uma matéria importantíssima, tá? Então tá iniciada a gravação. Boa noite, vamos lá. Eu vou até fazer um share de tela aqui com vocês do material que eu deixei no Sistema Faculdade para vocês. Assim que eu achar isso aqui, né? Aparentemente eu deixei o mundo aberto aqui. Ah, tá aqui. Vamos lá. Esse é o material que eu deixei para vocês lá no Sistema Faculdade, tá? Então, essa matéria é muito importante, tá? Muito, muito importante mesmo. Por quê, gente? Advogado vive em função de prazo. Na vida da gente é em função de prazo, né? Infelizmente, né? Infelizmente não, né, também. Imagina, sem prazo o processo demoraria uma vida, né? A gente ficaria a vida inteira no mesmo processo. Mas é muito importante, você perdeu o prazo, às vezes você perde a ação porque você perdeu o prazo, né? E aí você prejudica a vida do seu cliente. Por isso que, às vezes, eu sou tão chata com vocês na faculdade, né? Aqui com trabalhos, com prazos para entrega de trabalhos. Esse semestre eu tô menos chata, porque eu sei que a situação tá difícil, né? Essa situação de pandemia para todo mundo, então eu tô mais flexível, mas vocês não me conhecem. Eu sou o cão chupando manga. Eu sou terrível. Todas aquelas fofocas que vocês ouviram sobre mim no começo do semestre, que eu era grossa, brava, doida, tudo isso é verdade, né? Mas com essa pandemia, Deus tocou no meu coração e eu virei esse anjo de candura que vocês estão tendo o prazer de conhecer. Mas deixa chegar no quarto período, quando esse vírus já vai ter ido embora e eu volto para dar repulso para vocês. Vocês já podem começar a fazer o abaixo-assinado agora. Pode começar. Eu volto virada no giraia, vocês não têm noção, né? Para compensar minha bondade desse mês. Eu pego muito no pé de vocês por causa de prazo, gente, porque eu sei que lá fora o trem é complicado, né? O que acontece? Se eu tô aqui, o Nilo, por exemplo, o Nilo chega para mim e fala, professora, você marcou o trabalho para entregar ontem, mas ontem eu não consegui entregar porque caiu um meteoro na minha casa. Posso entregar hoje? Se eu falo, Nilo, pode, ok, sem problemas, eu não estou prejudicando ninguém. Concorda? Eu acho que eu estou prejudicando só o Nilo, que eu estou perdendo a chance de ensinar para o Nilo que não pode perder prazo. Mas aos colegas, ninguém eu estou prejudicando, ninguém. Então, aluno fala assim, mas está me prejudicando porque eu entreguei o trabalho na data. Eu falei, mas vocês são colegas, são competidores, não, mãe. Se o seu for bom, eu vou dar 10. Se o dele for bom, eu vou dar 10. Ninguém vai ficar em primeiro lugar, não. Né? Agora, no processo, se eu perco o prazo e falo para o juiz, caiu um meteoro na minha casa, deixa eu entregar a petição hoje, o juiz pode até falar, deixa, mas a parte contrária vai chiar. Vai falar, não, eu quero que ela perca o prazo, porque se ela perder o prazo, ela vai se prejudicar, e se ela se prejudicar, eu me beneficio. Então, a gente tem a parte contrária em cima da gente, no mundo real, o tempo inteiro, contando os diazinhos para ver se a gente perde o prazo. E a gente faz isso com as nossas partes contrárias também, né? Parte contrária, em processo meu perdeu prazo, no dia seguinte eu estou peticionando. Juiz, fulano perdeu prazo, atesta preclusão. Mais rápido do que nunca, né? E se apresentar atestado médico? Meu filho, atestado só se for de óbito, seu. O único atestado que o judiciário aceita é o de óbito, seu. Né? Então, prazo é um trem muito, muito, muito importante mesmo no judiciário, gente. Muito mesmo, tá? Mas o que é essa porcaria desse prazo? É o período de tempo em que eu posso praticar um ato processual, tá? Então, eu tenho lá um período de tempo em que eu posso praticar ato processual. Vamos usar um exemplo, uma analogia com o que aconteceu essa semana. Eu abri a prova às 9 horas e fechei às 11h50, né? Eu não, o sistema. Vocês tinham aquele período de tempo, de 9 horas às 11h50 para fazer a prova. Era o prazo que vocês tinham para fazer a prova. Então, se eu tenho, por exemplo, que contestar e eu tenho prazo de 15 dias, aqueles 15 dias é o período de um tempo que eu tenho
para apresentar a minha defesa, para apresentar a minha contestação. Se eu tenho que produzir prova documental em 10 dias, aqueles 10 dias são o período de tempo que eu tenho, tá? Aqueles 10 dias são o período de tempo que eu tenho para apresentar a minha prova. Depois daquilo, gente, eu não posso mais fazer. Eu perdi o direito de praticar aquele ato processual porque eu não fiz dentro do prazo cabível, né? E aí, como eu disse para vocês, para eu conseguir que o juiz aumente o meu prazo, eu tenho que ter a concordância da parte contrária. Ou eu tenho que ter um motivo assim, eu tenho que ter um advogado no processo que entrou em coma. Um. Se eu tiver 2, o juiz vai falar assim, olha, um entrou em coma, mas o outro poderia ter feito. Ah, mas lá no escritório eram definidas as funções e esse processo era do fulano que entrou em coma. O juiz não quer saber, a parte contrária não quer saber como é que o escritório se organiza. O problema é seu. Ah, mas eu, parte, não sabia que meu advogado estava perdendo prazo. Você contratou ele. Gente, a pessoa contrata advogado para falar por ela. Olha, vocês passam, a procuração é passada para a pessoa falar por ela. Você tem que ter uma super confiança. Eu falo assim, gente, antigamente eu falava assim, advogado a gente não contrata em páginas amarelas. Mas vocês são de uma geração que nem sabem o que são páginas amarelas. Tá? Você sabe, Mário? Que eu vi que você fez os comentários. Esse Mário é velho, hein, Mário? Essa entrega idade, tá que nem eu. Páginas amarelas, gente, era o seguinte. Antes da internet, a gente recebia todo ano na casa da gente. Como é que chamava meu aquele negócio? Oi? Você tá sem áudio. A telelista que chamava, né? Eu tinha um nome, eu estou esquecendo, mas era uma telelista. Era um trem grossão assim, gente. Oi? Catálogo, alguém falou aí, catálogo. Era isso mesmo. Era o catálogo do telefone, era um trem desse tamanho assim, né? E aí a gente até usava de vez em quando para amparar algumas coisas em casa assim. E aí tinha todos os telefones, residenciais e os comerciais vinham nas páginas amarelas. Então, se você queria pedir um hambúrguer, você ia lá em restaurante, em lanchonete, nas páginas amarelas. Você queria chamar um chaveiro, você ia lá na parte chaveiro. Você queria um bombeiro, você ia na parte bombeiro. E tinha de tudo. Óbvio até que advogados também. E eu falava assim, gente, advogado a gente tem que confiar. Você não acha nas páginas amarelas. Agora eu falo assim, ó, você não acha no Facebook. Advogado, você tem que confiar, tá? É a mesma coisa daquele, você tá com câncer, você vai procurar primeiro o médico, que você vê a plaquinha na rua? Não, você vai procurar a indicação do melhor médico que puder, não é isso? É a mesma coisa, advogado, você tem que buscar indicação e tem que ser alguém de confiança, tá? E eu já vi, gente, advogados tecnicamente fantásticos, que são ótimos de audiência, ótimos de júri, sabe? Ótimos de petição, de estratégia, mas que não são bons advogados, porque eles não são organizados. Às vezes eu vou até usar uma palavra pior, eles não são responsáveis com os prazos, né? E aí o advogado pode ter a melhor tese do mundo. Se ele perde o prazo, ele pode perder o processo por isso, tá? Isso que é muito, muito importante. Eu falei para vocês que prazo é aquele tempo que a gente tem, aquele período que a gente tem para cumprir um ato processual. Se é um período, ele tem que ter um início e um fim. O início é o chamado termo inicial. É quando se inicia a possibilidade de eu praticar o ato. E o termo final é quando termina a minha possibilidade de praticar o ato. A gente tem, gente, que ficar esperta com o prazo final. Por quê? O termo inicial não é tão importante, porque o artigo 218, parágrafo 4º do CPC, falou o seguinte, que o ato praticado antes do termo inicial é tempestivo, ou seja, está valendo. Se eu pratiquei antes do prazo sair, ok, está valendo. Se eu me adiantei, está valendo. O que eu não posso, o que não está valendo, eu perder, tá? Então, o ato praticado antes do termo inicial vale. O ato praticado depois do termo inicial não vale. Havia uma discussão, porque tinha uma súmula do STJ que dizia que o recurso que eu interpusesse antes do termo inicial não era tempestivo. E aí o novo código, no artigo 218, parágrafo 4º, acabou com essa discussão. Ele falou, é tempestivo.
Qualquer ato praticado antes do termo inicial é tempestivo. Ato praticado depois do termo inicial não é tempestivo, não vale. E aí, sabe o que a gente faz? Os atos são praticados normalmente através de petições. A gente pede para desentranhar a petição dos autos. Olha que verbo horrível que a gente usa, mas é isso mesmo, é desentranhar, tirar dos autos aquela petição, tá? E eu peço mesmo, que eu sou ferrinho de dentista. Se eu sou ferrinho de dentista com vocês, imagina com o povo, né? Bom, tem mais umas coisas importantes aqui. Os prazos. Eles são definidos. Onde é que estão esses prazos, professores? Gente, vou contar para vocês. Vocês têm verdadeira... vocês ficam loucos, né? Alucinados. Vocês têm verdadeira fetiche de saber qual que é o prazo. Vocês querem uma tabela de prazo, né? O prazo normalmente está definido em lei, tá? O certo é que o prazo deve ser definido em lei, ok? Prazo deve ser definido em lei. Mas se a lei não definir, se a lei for omissa, quem deve definir o prazo? O juiz. E se a lei e o juiz forem omissos? Aí quem vai definir? Aí o prazo vai ser de 5 dias, tá? Então presta atenção aqui. Os prazos são definidos pela lei. Se a lei for omissa, o juiz define. Se a lei for omissa e o juiz também for omisso, eu uso o prazo geral, que é de 5 dias. Isso é muito importante e vai cair muito na prova final de vocês. Então, vou repetir, tá? Presta atenção aqui. Os prazos são definidos por lei. Se a lei for omissa, quem define é o juiz. Se a lei e o juiz forem omissos, eu uso o prazo geral de 5 dias. Alguns prazos também, gente, as partes podem definir entre elas. Não são todos, tá? A gente fala que existem os prazos... Oh, meu Deus, tem aluno que tá sem energia. Tadinho. Só responder ele aqui, gente, um minutinho. Sem problema, a aula vai ficar gravada, você assiste depois. Nossa, no meio de uma pandemia, ficar sem energia, eu ficava doida. Mas, enfim, Então, ó, tem a prazo também, que são os dilatórios e os peremptórios. O que é o prazo dilatório? É aquele que pode ser aumentado, ser dilatado, né? E eu tenho os prazos peremptórios, que não podem ser mudados de jeito nenhum. Se eu tenho prazos dilatórios, as partes podem combinar e pedir ao juiz para aumentar esse prazo. Pode, tá? Outra coisa, as partes podem pedir que o juiz suspenda um processo por um determinado prazo. Por exemplo, para elas poderem fazer um acordo. Pode também, tá? Outra coisa, a gente tem 2 tipos de prazo. O prazo particular e o prazo comum. O que é prazo particular ou prazo comum? Rafael Augusto, já vou responder sua pergunta, tá? Posso também, Mário, responder a primeira pergunta ali, né? Deixa eu terminar a aula que aí eu respondo, tá? A pergunta. Vou responder os dois, gente. Só um minutinho. Prazo comum é o que corre para as 2 partes ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, fez uma perícia no processo. O juiz quer que as partes se manifestem sobre a perícia. O prazo corre para as 2 ao mesmo tempo. É chamado de prazo comum. Quando o prazo correr para uma parte só, por exemplo, prazo para apresentar a defesa, só para o réu, aí é particular. Particular, prazo para uma parte só. Comum, prazo para as 2 partes, tá? E eu tenho os prazos próprios e os prazos impróprios. Esta é a parte mais triste dessa aulinha. Deixa eu contar essa parte para vocês, que essa parte é triste, gente. Tá? O que são os prazos próprios? São os prazos das partes, que elas não podem perder de jeito nenhum. Fiquei meia hora falando sobre isso no começo da aula. E os prazos impróprios? São os prazos para o juiz. Aí eu até coloquei para vocês aqui, ó, segue comigo. O juiz vai proferir despachos em 5 dias, decisão interlocutórias em 10 e sentenças em 30. Professora,
Por que o processo demora tanto se o juiz tem prazo para proferir as decisões dele? Porque tem um artigo, gente. Ai, agora eu vou até conferir lá. Eu acho que é o 22. Deixa eu conferir aqui no meu. 227. Eu acho que o artigo que acaba com o nosso judiciário é o artigo 227. Quer ver? Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que é submetido. Então, os prazos próprios das partes não posso perder de jeito nenhum. Mas se é um prazo impróprio do juiz, gente, ele pode ir aumentando o prazo quanto ele quiser. Por isso que o processo demora. Por isso que o juiz deveria proferir sentença em 30 dias e leva um ano. Por isso que ele deveria despachar em 5 e leva um mês. Por isso que devia fazer interlocutório em 10 dias e faz em 2 meses, né? Porque o prazo impróprio é o prazo do juiz, que ele pode ir aumentando conforme a vontade dele. Enquanto os nossos prazos, a gente não pode aumentar, tá? Vamos lá. Ô, Rafael, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu só explicar a preclusão, porque depois dela eu vou passar para a contagem de prazos. Aí, na contagem de prazos, eu vou responder a sua pergunta, tá? E, Mário, assim que eu acabar aqui a aula, eu respondo o desafio lá do material, tá? Mais alguém, gente? Mais alguém? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Preclusão. Gente, preclusão também vai despencar na prova final de vocês. É super importante. O que é preclusão? É a perda do direito de praticar determinado ato processual pelo decurso do prazo legal. Não, tá errado isso aqui, viu? Perda do direito de praticar determinado ato processual. Preclusão é isso. Então, eu posso apresentar defesa no processo? Posso. Mas se precluir, se ocorrer a preclusão, eu perdi o direito. Eu posso produzir prova no processo? Posso. Mas se acontecer a preclusão, se precluir, eu perdi o direito, tá? Então, é a perda do direito de praticar um ato durante o processo. Atenção, presta atenção na tia aqui, ó. Presta atenção, vem comigo. Não é a perda do direito de ajuizar uma ação. Isso é perempção, isso é prescrição. Eu já tenho uma ação ajuizada e no meio dela eu perdi a chance de praticar um ato. Defesa, produzir prova, participar da audiência, eu perdi a chance de fazer alguma coisa no processo. Preclusão é a perda do direito de praticar um ato dentro do processo. E ela acontece por 3 motivos. Preclusão temporal, lógica ou consumativa. A temporal acontece quando eu perco o direito de praticar um ato porque eu perdi o prazo. Então, eu tinha 15 dias para apresentar a defesa, apresentei no 20º dia. Ocorreu a preclusão. Eu perdi o direito de praticar aquele ato. Tá? Por quê? Porque eu perdi o prazo. É a mais fácil. Preclusão lógica. Eu perdi o direito de praticar um ato porque eu pratiquei outro incompatível com ele. Então, por exemplo, uma sentença me condena a pagar. Se eu recorro dessa sentença, o que eu estou dizendo? Não concordo com ela. Se eu pago no dia seguinte, o que eu estou dizendo? Concordei com a sentença. Então, se eu pagar, precluiu o meu direito de recorrer. Por quê? Porque vai ser logicamente incompatível. Então, a preclusão lógica acontece quando eu perco o direito de praticar um ato processual porque eu pratiquei outro que é contrário a ele. Não teria lógica. E a consumativa, que eu perco o direito de praticar um ato que eu já consumei, eu já pratiquei aquele ato antes, né? Eu falo que preclusão consumativa é igual virgindade. Perdeu virgindade, gente, tá perdido. Não perde virgindade nunca mais na vida. É uma vez só na vida, né? Então, por exemplo, saiu uma decisão, eu fui lá e recorri. 2 dias depois eu quero mudar o meu recurso. Posso? Não. Preclusão consumativa, consumei o ato, tá? E a preclusão é bem, bem importante também. Eu estou aqui, gente, trabalhando com vocês, né, o material, mas vocês podem fazer perguntas, tá? Tanto no áudio quanto no chat. O chat está aqui do meu ladinho.
Agora, a parte importante, a contagem do prazo. Como que conta o prazo? Exclui o termo inicial e inclui o termo final. Deixa eu explicar isso para vocês. Tá? A maioria dos prazos, a gente fica sabendo deles porque nós somos intimados dele. Intimados como? Tá? Intimados como? Através de publicação no Diário Oficial. Quando é processo físico, publicação no Diário Oficial, e o PJE, publicação lá no sistema do PJE. Publicação em nome de quem? Do advogado. É o advogado que recebe as publicações, porque é ele que fala do processo. Tá? Algumas vezes as partes são intimadas pessoalmente, daqui a pouco eu falo disso. Mas normalmente nós somos intimados para participar da audiência, juntar documento, juntar prova, juntar defesa, recorrer, tudo através de intimação publicada no Diário Oficial ou no PJE. Essa publicação ela pode sair 8 da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Se sai 6 horas da tarde, eu conto o dia que ela saiu como dia de prazo, eu perdi 18 horas naquele prazo. Né? Então, o que a gente faz? A gente exclui o dia inicial. Então, a publicação saiu hoje, dia 28, né? Eu vou começar a contar o prazo a partir de amanhã, dia 29. Aí, digamos que é o prazo de 5 dias. 29, 30, 1, 2, 3. 5 dias, tá? Então, eu excluo o dia inicial e incluo o dia final. Por que eu excluo o dia inicial? Para que eu não pegue o dia inicial pela metade, tá? Bom, isso é quando sai no Diário Oficial ou no PJE, quando é publicado. Tem vezes que a parte vai ser intimada pessoalmente, tá? Como, por exemplo, para prestar depoimento pessoal. Ou tem casos em que a parte é citada, quando é o caso do réu, né? Quando for intimação ou citação, a gente vai contar o prazo a partir da juntada do mandado de citação ou de intimação aos autos, devidamente cumprido. Então, eu recebi a citação hoje. Só que o oficial de justiça juntou os autos só daqui a 10 dias. O meu prazo só começa daqui a 10 dias. Por que, professora, não começa da data que você recebeu? Porque a parte contrária tem que fiscalizar se você cumpriu o prazo. E ela só pode saber se tiver nos autos. Então, só começa a contar da data da. Se for por intimação ou citação pelo correio, juntada do AR. Se for para o oficial de justiça, juntada da certificação do oficial de justiça. A data da juntada do AR ou da certificação é o termo inicial. Então, eu excluo ele e começo a contar no próximo dia útil seguinte. Aí, o Rafael me perguntou aqui. O prazo começa a contar do dia que foi definido ou no dia seguinte? O dia que foi definido é o termo inicial, Rafa. Mas eu começo a contar no dia útil seguinte, tá? Ok, Rafael? Teve paciência para esperar até agora? Não sei. Mas, enfim. Aí, outra coisa que eu tenho que ensinar para vocês. Prazo em dia útil ou prazo corrido, professora? Depende. Na seara penal, é dia corrido. Na seara civil trabalhista, é dia útil, tá? O que significa isso? Se eu tenho 5 dias, prazo saiu hoje, 5 dias. Se é civil, tá? Eu começo a contar amanhã, 29. Não conto 30 e 31, que é sábado e domingo. Aí eu conto 1, 2, 3, 4. Agora, se é na seara penal, eu começo a contar amanhã também, 29, mas aí eu conto sábado e domingo, porque são dias corridos. 30, 31, 1, 2, tá? Então, prazos são seara penal, dias úteis, civil e trabalhista, seara penal, dias corridos, civil e trabalhista, dias úteis, tá? Vamos lá. Mais umas coisinhas aqui para falar sobre isso com vocês. Michele, Oi. a parte da intimação ficou um pouco confusa para mim. Porque como que funciona? Tipo assim, você recebe uma intimação do oficial de justiça. Isso. Aí assim que ele te entrega a intimação, é isso que você quis dizer com a explicação? Assim que ele te entrega a intimação. Eu quis dizer o contrário. Assim que ele te entrega, não está correndo prazo. Está correndo prazo, Olívia, a hora que ele certifica no processo que ele te entregou, tá? E tipo assim, ele faz isso como? Aí ele espera
juntar um pouco e faz de todo mundo? Na prática é. É porque eu achei que era o mesmo dia. Não. Oficial de Justiça, Lília, é um ótimo concurso a se fazer. Eles trabalham basicamente 1 ou 2 vezes na semana e devem ganhar uns 12 mil, tá? E um dia eles intimam as pessoas, no outro dia eles fazem a certificação. E aí, às vezes ele te intimou hoje, mas vai fazer a certificação só daqui a uma semana. Mas aí consta para o seu advogado, no caso. Consta O pro seu dia que ele advogado. fez. É, Ah, tá, entendi. E tá quando é bom? pelo correio, é a mesma coisa? Pelo correio você recebe num dia, aí você fica seguindo, né, no processo para ver que dia que o correio Sim. vai juntar. Ah, tá, entendi. Tá bom. Tá Obrigada, bom? Michelle. Nada. Gente, prazo, seja no seara civil ou na seara trabalhista ou na seara penal. Nunca começa ou termina em feriado. Então, ou em final de semana, tá? Então, se sair uma publicação amanhã, que é sexta, o prazo só vai começar a contar a partir de segunda. É o próximo dia útil, é o dia seguinte útil, tá? Da mesma forma, se for terminar no sábado, no domingo e feriado, a gente prorroga para o primeiro dia útil, tá? Outro detalhe, se o fórum fechar mais cedo, no dia que está terminando o prazo, também prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Então, se cair em final de semana, feriado ou em dia que o fórum fechou mais cedo, eu prorrogo o fim do prazo para o dia útil seguinte. E o prazo nunca inicia ou termina em feriado. A gente sempre prorroga para o primeiro dia útil seguinte, tá? E aí, para terminar, algumas pessoas têm prazo em dobro, tá? Quem tem prazo em dobro? Fazenda Pública, que é o Estado, tá? Ministério Público, Defensoria Pública e Núcleos de Práticas Jurídicas das faculdades e os litisconsortes. Eu não vou explicar litisconsortes agora, porque é a nossa última matéria. Então, lá eu vou falar sobre isso, tá? Mas fica aqui essa questão. Fazenda Pública, o Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os núcleos de práticas jurídicas da faculdade têm prazo em dobro. Eu gosto sempre nessa aula da gente dar uma treinadinha na contagem de prazos. E aí eu vou aproveitar que o Mário pediu para eu responder a primeira pergunta, Mário. A pergunta aqui de cima para a gente treinar, tá? Ó, segue comigo. Se cair, eu vou abrir outra reunião, tá, gente? João, aluno de um determinado estabelecimento de ensino, propõe demanda indenizatória em face de Maria, sua colega de sala, alegando que esta, em sua apresentação de trabalho oral, lhe causou um dano moral por ter lhe ofendido a honra em plena sala de aula, fato que foi presenciado por todos os alunos. Realizada a citação, a RES se manteve inerte, não apresentando qualquer tipo de defesa. Sequer constituiu advogado nos autos. Dispensada a produção da prova do fato pela revelia formal ocorrida, o juiz, numa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, profere sentença julgando o pedido procedente e condenando Maria. A sentença é publicada na mesma data, 3 de abril, sexta-feira. Só agora, inconformada com a condenação, Maria pretende ingressar no feito recorrendo dessa. Está correta a alegação da Maria? Ela pode recorrer, gente. Mesmo ela sendo rével, tá? Ela só não pode se defender. Levando em consideração o prazo de 15 dias para interposição de recurso, qual o termo final para o cumprimento desse ato processal? Eu estou aqui no dia 3, tá? Eu não posso cumprir. Eu não começo no prazo nem no dia 4 nem no dia 5, porque não são dias úteis. Então, vamos considerar primeiro civil e trabalhista. 15 dias. 1, 2, 3. 9 e 10 eu não vou considerar, porque é feriado. 11 e 12 é sábado e domingo. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. 18 e 19 também não, que é sábado e domingo. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, sábado e domingo. O prazo terminaria no dia 27, numa segunda-feira. Se for civil ou trabalhista. Se for penal, já começa o prazo no dia 6. Eu também, mesmo eu contando dias corridos, eu não começo nem no sábado nem no domingo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu terminaria no dia 20 no penal e no dia 27 no civil.
Te respondi, Mário? Gente, alguém tem alguma dúvida? Pode cair a qualquer momento que meu tempo está acabando. Se vocês tiverem dúvida, manda lá no WhatsApp que eu abro Michele, outra reunião. Oi. eu tenho dúvida em relação a